Seja f uma função de R em R, cuja regra satisfaz a seguinte condição: f de x mais 2 vezes f de 2 menos x igual a x menos 1 ao cubo para todo x real. E seja g uma função de R em R, cuja regra é dada por g de x igual a 1 menos x. Determine f composta com g. Aqui nós vemos o seguinte: essa relação f de x mais 2, f de 2 menos x igual a x menos 1 ao cubo, ela é verdadeira para todo x real. Consequentemente, se eu considerar no lugar de x o número real g de x, ela também vai ser verdadeira, porque ela vale para todo x real. Então, consideremos aqui f de g de x mais 2f de 2 menos g de x igual a g de x menos 1 ao cubo. Agora, g de x é 1 menos x, então essa mesma relação aqui, ela pode ser escrita como f de 1 menos x mais 2f. Aqui você tem 2 menos 1 menos x, que é o g de x. Aqui fica 1 menos x menos 1 ao cubo. Ou seja, continuando aqui em cima, temos f de 1 menos x mais 2. Aqui, 2 menos 1, 1, mais x. Igual 1 menos x menos 1, então isso aqui fica menos x, então menos x ao cubo fica menos x3. Então aqui nós obtemos uma relação para f, onde esse termo f de 1 menos x, essencialmente, é o que a gente quer calcular, porque g de x é 1 menos x. Agora, nessa mesma expressão aqui, vamos produzir uma nova relação, substituindo aqui, no lugar do x, vamos colocar x mais 1. Então, mais uma vez, vamos considerar a relação original. Só que no lugar do x, nessas expressões aqui, nesses termos aqui, nós vamos fazer a substituição por um mais x. Então, f de 1 mais x mais 2f de 2 menos 1 mais x é igual a 1 mais x menos 1 ao cubo. Ou seja, repetindo, essa expressão f de x mais 2f de 2 menos x igual a x menos 1 ao cubo vale para todo x real. Então, se no lugar do x eu considerar 1 mais x, também vai ser verdadeiro. Ou seja, f, 1 mais x, mais 2f, 2 menos 1 mais x, é igual a 1 mais x, no lugar desse x, menos 1 ao cubo.
Então, aqui, acertando essa expressão, aqui eu tenho 2 menos 1, que daria 1, menos x. E aqui eu fico com 1 menos 1 dá 0, fica x ao cubo. Então, essas duas relações aqui, essa e essa, já são suficientes para eu determinar o f de g de x. Notando que f de g de x é o f de 1 menos x. Então, vamos aqui considerar essas duas relações novamente aqui separadas, né? Então, eu obtive essa aqui, que é o f de 1 menos x, mais 2f de 1 mais x, que é menos x3. E essa aqui, que é f de 1 mais x, mais 2 f de 1 menos x, igual a x3. Então, essas duas equações aqui podem ser vistas como duas equações envolvendo f de 1 menos x e f de 1 mais x. Ou seja, eu consigo com isso determinar f de 1 menos x, que é o que eu quero. Então, por exemplo, aqui nessa equação, vamos chamar aqui estrela, essa aqui 2 estrela. Em 2 estrela, vamos eliminar f de 1 mais x em função de f de 1 menos x. Então, eu posso escrever que f de 1 mais x é x3 menos 2f de 1 menos x. E aí eu substituo essa forma da equação 2 estrela em estrela. Ou seja, vou substituir f de 1 mais x aqui. Então, nós temos f de 1 menos x mais 2 vezes f de 1 mais x. Então, eu vou colocar x3 menos 2 f de 1 menos x. E isso tem que ser igual a menos x3. E agora, finalmente, a gente resolve essa equação e determina o f de 1 menos x. A gente tem f de 1 menos x. Então, aqui, 2 vezes x3 menos 4f de 1 menos x. E isso tem que ser igual a menos x3. Então, aqui, esse termo com esse, combinando, fica menos 3f de 1 menos x. Esse aqui, combinando com esse, vai ficar menos x3, ali vai dar menos 2x3, então vai ficar menos 3x3. Aqui, cancelando, obtemos então que f de 1 menos x é igual a x3, ou seja, f de g de x, porque g de x é 1 menos x, então, f de g de x é x3, é o que nós queríamos determinar.